O que separa a vida que você tem hoje da vida que você gostaria de ter é a qualidade das decisões que você tomou até aqui. As decisões que tomei me levaram de um bairro pobre e extremamente violento para um dos melhores condomínios de uma cidade rica, linda e segura. De sair de uma empresa que ficou no negativo por anos para criar uma das maiores empresas de marketing digital do Brasil. E permitiram que eu me tornasse amigo das pessoas que eu admirava só pela internet e acompanhava muitas vezes por livros, podcasts e YouTube. Nesse episódio, eu quero te dar um dos melhores presentes que alguém poderia te dar. O presente de aprender a tomar boas decisões. Então, vamos lá? Bem-vindo de volta ao podcast Vida Lendária. Se você é novo por aqui, meu nome é Alan Nicolas e através desse podcast eu vou trazer insights, reflexões e ensinamentos que vão ajudar você a construir uma vida com mais conquistas, mais significado, uma vida que merece ser vivida, uma vida lendária. Se você quer ter a maior quantia possível de dinheiro, ou quer descobrir e viver sua verdadeira essência, ou simplesmente quer viver em paz, viver sua vida com o mínimo de estresse possível, todas essas coisas podem ser alcançadas pela mesma habilidade, a habilidade de tomar boas decisões. Você não fica rico por apenas trabalhar muito. Você não encontra sua zona de genialidade simplesmente tentando de tudo que puder, e nem encontra paz pedindo perdão para uma entidade superior ou indo a retiros de meditação em final de semana. Enquanto tomar decisões ruins, as consequências dessas decisões virão atrás de você. E você pode chamar isso de lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei da compensação, lei do retorno, lei da reciprocidade, lei da semeadura e colheita, justiça divina, lei de equilíbrio cósmico, destino, lei do karma, lei da harmonia universal. Você pode chamar o que quiser. Uma coisa é fato. Essa lei existe e já foi comprovada ao longo dos séculos por filósofos, matemáticos, religiosos e cientistas. E eu reflito sobre isso há muitos anos. Quando a minha empresa começou a crescer rapidamente, eu percebi que as decisões que eu tomava tinham cada vez peso maior. E se eu tomasse algumas decisões erradas, isso poderia significar o fim da empresa. O medo de tomar decisões ruins me fez estudar profundamente sobre os motivos que nos levam a tomar decisões ruins. E uma dessas pesquisas, uma das fontes dessas pesquisas que eu fiz, foi um livro chamado O Ego é Seu Inimigo, de Ryan Holiday. Esse livro, o Ryan mostra vários exemplos. Um deles é a Blockbuster, que foi a maior empresa de locação de vídeos do mundo entre as décadas de 80 e 90. A empresa chegou a ter mais de 9.000 lojas em todo o mundo, e foi líder de mercado de locação por vídeos, deixando para trás qualquer concorrência. Para você ter uma ideia, essa empresa era avaliada em 5 bilhões de dólares em 2002, algo como 7,4 bilhões de dólares nos dias atuais. Só que o ego falou mais alto. A empresa se recusou a investir no serviço de streaming online, alegando que as pessoas querem vir na loja. Eles perderam a oportunidade, inclusive, de se adaptar ao mercado e de comprar a Netflix por 50 milhões de reais. Ou seja, a Blockbuster poderia ter comprado a Netflix por cerca de 1% só do seu valor de mercado na época. Mas eram convencidos demais e acabaram falindo em 2010. A Netflix chegou em 2021 ao valor de 295 bilhões de dólares. Mais de 40 vezes o maior valor que a Blockbuster teve. E quase 6.000 vezes o valor pelo qual a Blockbuster poderia ter comprado a Netflix. Que o feio, né? Um erro que poderia ser facilmente evitado se eles tivessem descido do cavalo e aceitassem que o mundo estava mudando, e que eles não tinham todas as respostas. E falando em cavalo, Napoleão Bonaparte, que normalmente é representado montado em um cavalo branco em diversas obras de arte, também não escapou das garras do ego. Há várias ações egóicas que contribuíram para a queda de Napoleão, mas uma delas foi a sua ambição excessiva e sua incapacidade de saber quando parar. Mesmo já tendo conquistado boa parte da Europa e tendo trazido riquezas para a França, ele queria conquistar cada vez mais territórios e se tornar um líder supremo da Europa. O que o levou a cometer erros estratégicos e se envolver em campanhas militares idiotas e arriscadas. Um exemplo disso foi a invasão à Rússia em 1812, que se mostrou um desastre total. Napoleão liderou um exército de mais de 600 mil soldados na Rússia, mas ele acabou sendo derrotado. E não porque os russos tinham maiores exércitos ou maior capacidade bélica, e simplesmente porque ele não contava com um clima rigoroso e com a estratégia russa de devastar o próprio território para impedir os avanços dos franceses. Essa derrota foi um grande revés para Napoleão. Ele perdeu mais de 80% dos seus soldados e a sua imagem de conquistador foi enfraquecida.
o que encorajou outros países a se juntarem e a derrotarem ele no ano seguinte, em 1813. E muitos relatos da época demonstram que Napoleão frequentemente exibia um senso de autoconfiança excessivo, uma convicção inabalável em suas próprias habilidades e julgamentos. Ele muitas vezes tomava decisões impossíveis e arriscadas com base apenas na própria opinião, em vez de ouvir seus conselheiros ou seus generais. Ele acreditava que ele sabia melhor do que qualquer outra pessoa e que suas decisões eram sempre as corretas. Se ele tivesse sido mais realista em relação às suas ambições e tivesse sabido quando parar, poderia ter evitado essa derrota prolongada e poderia ter conquistado um reinado mais duradouro. Mas o seu ego levou a acreditar que poderia conquistar tudo e acabou levando à ruína. A história está recheada de muitos exemplos como esses. Exemplos de pessoas, empresas e até mesmo nações que sucumbiram por líderes que tomaram péssimas decisões por se deixarem levar pelo ego. Como Nietzsche uma vez escreveu, o maior inimigo que você pode encontrar será sempre você mesmo. Quando você começa a acertar muitas vezes seguidas, isso te seduz, te faz projetar esse sucesso de uma forma contínua, inclusive em outras áreas da vida, o que normalmente nos leva a tomar péssimas decisões. Mas Alan, eu achei que esse podcast é para nos ensinar a tomar melhores decisões, e não sobre como entender como decisões ruins são tomadas. Mas muitas vezes, apenas entender onde não ir é o suficiente para chegar onde se deseja. Uma das grandes mentes da nossa época é Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. Tem duas regras de Warren Buffett que são as regras essenciais para os seus negócios e investimentos. A primeira regra é: nunca perca dinheiro. E a segunda regra é: nunca esqueça a primeira regra. Sempre digo que nós precisamos ser mais lembrados do que ensinados. A segunda regra de Warren Buffett faz exatamente isso. Lembra da primeira. E esse foi um aprendizado que eu só consegui internalizar jogando um jogo chamado Bomberman no horário de almoço da minha empresa com os meus sócios e colaboradores. O João, o André e eu, a gente era muito competitivo. A gente chegava até a assistir vídeos no YouTube para a gente melhorar as estratégias que a gente utilizava durante a hora do almoço ou na Uminha, como a gente chamava a última partida antes de deixar o escritório à noite. Como nesse jogo 8 pessoas podiam jogar ao mesmo tempo, nós tínhamos vários outros parceiros de negócio ou colaboradores que se juntavam a nós para jogar com a gente. Só que eles dificilmente ganhavam, porque a gente era muito competitivo. Certa vez, um desses jogadores, o Matheus, que quase sempre era o primeiro a morrer, e muitas vezes por ele mesmo se explodir, foi almoçar e deixou o controle dele parado, no meio da partida. E curiosamente, essa foi a primeira vez que ele ganhou. Enquanto o personagem dele ficou lá, parado, nós todos nos matávamos fazendo ele ser o último a ficar vivo e o único a ficar vivo, que fez com que ele ganhasse a partida. E por mais que o Matheus tentasse muito, ele nunca tinha ganhado nenhum jogo antes. Ele ganhou quando simplesmente deixou o controle parado e ficou longe das bombas. Nós demos muita risada sobre isso. Mas naquele dia, indo para casa, eu comecei a observar os problemas que rondavam a minha mente. Todos, sem exceção, tinham sido criados por mim. Péssimos investimentos, más contratações, problemas na empresa que tinham sido gerados por más decisões minhas. Em um dos livros de Deepak Chopra, eu li uma frase que me marcou muito, e eu conectei isso com o que ele escreveu. O sucesso vem quando você aprende a evitar os erros que os outros cometem. O próprio criador da Forbes também disse numa entrevista uma vez que, às vezes, saber o que não fazer é a chave do sucesso. E recentemente, lendo pela terceira vez o Almanaque de Naval Ravikant, eu encontrei o seguinte trecho. Eu não acredito que tenho a habilidade de dizer o que vai funcionar. Ao invés disso, eu tento eliminar o que não vai funcionar. Não se trata de ter os julgamentos corretos, mas sim de evitar os julgamentos incorretos. As mentorias que eu dou eventualmente para empresários ou pessoas de sucesso em suas áreas, que me buscam para tomar conselhos, para tomar decisões melhores, o meu trabalho consiste em identificar o que eles não devem fazer, principalmente, ou o que não deveriam estar fazendo. E só às vezes, mas muitas vezes, raramente é o que fazer. E esses conselhos já salvaram algumas empresas de falir e já ajudaram outras a faturar
alguns milhões. Simplesmente por entender e ajudar a eles a entender também o que evitar. Quando queremos evoluir, nossa resposta costuma ser buscar mais. Mais clientes, mais serviço, mais produtos. Mas como eu já disse no episódio 10, a vida é contraintuitiva. E o que faz você se destacar no mercado é tomar decisões contra a manada, ou seja, ações que são contraintuitivas. Steve Jobs, que é um grande exemplo disso, ele acreditou em uma ideia extremamente contraintuitiva na sua época. Ele acreditava que cada pessoa teria um computador pessoal. Isso era nos anos 70. Seria como imaginar hoje, daqui a 10 ou 20 anos, todos terem suas mentes conectadas à internet. E toda pessoa ter acesso a uma inteligência artificial conectada diretamente ao seu cérebro, trazendo informações em tempo real e capacitando nossa comunicação entre outras pessoas através da mente, deixando no esquecimento computadores e celulares. Em 85, Jobs foi expulso da própria empresa. Mas 11 anos depois, sem Steve Jobs, a Apple estava à beira da falência. A empresa estava perdendo o mercado para a Microsoft. E os novos lançamentos que eles estavam fazendo estavam sendo um fracasso. Eles estavam tentando acompanhar a concorrência e lançando um monte de produto. Eles achavam que a resposta era mais. Quando Jobs voltou à Apple em 96, uma das primeiras coisas que ele fez foi simplificar a linha de produtos. E em 98 a empresa já estava se recuperando rapidamente. Tinha lançado o iMac e tinha sido um sucesso nas vendas. Nesse mesmo ano, em uma entrevista para uma revista de empreendedorismo, Steve Jobs disse: "Eu estou mais orgulhoso das coisas que nós deixamos de fazer do que das coisas que nós fizemos." E nessa mesma entrevista ele também disse que as pessoas pensam que o foco significa dizer sim para a coisa em que você irá focar. Mas não é isso que significa de jeito nenhum. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você só precisa selecionar cuidadosamente. Quantas vezes nós dizemos sim para problemas disfarçados de oportunidades? Boas ideias que se demonstram uma furada depois que a gente aceita a entrar nesse barco furado. Agora faça um exercício mental comigo. Reflita agora um pouco aí. Quais são os problemas da sua vida? Pense em 1 ou 2, ou até mesmo 3. Vou dar um tempinho para você pensar aí. Pensou? Quantos desses problemas não foram gerados exatamente por você? Quantos desses problemas poderiam ter sido evitados se você tivesse pedido um conselho para uma pessoa certa ou até mesmo tivesse refletido um pouco mais? Eu sou empresário há mais de 10 anos. E nesse meio tempo eu conheci muita gente que levou muitos anos para construir riqueza, mas levou apenas alguns segundos ou minutos para tomar uma decisão que fez com que perdessem essa mesma riqueza. Eu mesmo já perdi muito dinheiro por tomar decisões em uma posição de soberba ou medo. E grave bem essas palavras. Quanto mais alto o voo, maior é o impacto da queda. Conheço poucas pessoas que se recuperaram após perderem seus impérios pessoais. O ego os impede de recomeçar. Mesmo estando no fundo do poço, em suas mentes ainda estão montados em seus pomposos cavalos brancos. Por isso entenda que a humildade é um elemento fundamental para conseguir tomar melhores decisões. Ser humilde não é apenas uma expressão de virtuosidade, mas também um requisito essencial para a sobrevivência e para recuperar em momentos de adversidade. Uma decisão baseada na soberba é uma armadilha. Ela não só prejudica a pessoa que tomou, mas também todos aqueles que a cercam. Alan, isso significa que eu vou precisar ficar pensando durante horas ou dias para tomar uma decisão para cada decisão que eu for tomar? Não, de forma alguma. Eu já pude conversar com bilionários e eles tomam decisões muito rápidas. E essa é uma diferença que inclusive eu noto entre pessoas de resultado e sem resultado, a velocidade na tomada de decisão. A velocidade não está diretamente ligada à má decisão. Quando te perguntam quanto é 1 mais 1, você prontamente responde 2. A velocidade da decisão está muito mais ligada à clareza, conhecimento e intuição. Esses bilionários já cometeram muitos erros e continuam cometendo, mas a exposição a esses erros levaram a cada vez mais clareza, conhecimento e intuição. Enquanto você conseguir evitar o risco da ruína, ou seja, perder todos os recursos que você conquistou, você poderá continuar no jogo. Mesmo se você perder todo o seu dinheiro, mas tiver saúde para poder tentar de novo, isso também significa que você continua no jogo. Mas pensando em evitar o risco da ruína, eu, particularmente, gosto de saber o peso dessa decisão. E caso tenha um efeito de longo prazo, aguardar pelo menos 1 ou 2 dias, talvez até mesmo 1 ou 2 semanas, para dar uma resposta final. E deixa eu te dar alguns exemplos. A escolha de um sócio
é algo que tem um grande impacto no seu negócio e na sua vida. Um bom sócio pode potencializar o seu negócio em muitas vezes, e um mau sócio pode se tornar um pesadelo e até te levar à falência. Decidir onde você vai morar também carrega um peso que você não faz ideia. Morar no lugar certo aumenta drasticamente suas chances de sucesso. Mesmo que você trabalhe de casa como eu. E se eu tivesse que colocar em números, eu diria que uns 80% do meu sucesso financeiro e pessoal eu devo à decisão de me mudar. E não porque eu moro hoje em um dos melhores lugares e cidades do Brasil, mas também porque só sair daquele meio onde eu estava já me fez pensar e agir de uma nova maneira. Sem as influências das antigas amizades ou conhecidos, eu pude desenvolver um novo ambiente que me possibilitou crescer muito mais rápido. E mesmo que você resista a essa afirmação, a verdade é que somos um produto do meio. Não é à toa que existe um ditado famoso que diz que você é a média das 5 pessoas com que mais convive. Por anos eu convivi apenas com minha esposa e mentores que nem me conheciam. Mentores através de podcast, mentores através do YouTube, mentores através dos livros. E a prova que o meio nos influencia é a nossa primeira escolha de uma profissão. Talvez você tenha escolhido ser médico, bombeiro, atriz, jogador de futebol, astronauta, policial. A minha escolha foi ser coletor de lixo. Na época, como a gente dizia, lixeiro. Quando eu era criança, eu gostava de correr e arremessar coisas. Bom, como basicamente toda criança, mas quando eu vi o meu vizinho correndo atrás de um caminhão vestido de verde, com vários amigos iguais ele vestidos de verde também, jogando sacos dentro de um caminhão, eu pensei, é exatamente isso que eu quero fazer. Eu lembro que eu imaginava que massa seria estar todos os dias com meus amigos correndo, jogando coisa e ainda ganhando dinheiro por isso. E a mesma coisa aconteceu com meu irmão. Ele, quando pequeno, foi incumbido de uma missão dada pela minha mãe. Ele era o responsável por pegar as cartas na caixa de correio. E com o passar das semanas, ele começou até a saber os dias que o correio passava. E algumas vezes ele conseguia, inclusive, pegar as cartas direto das mãos do entregador. E sabe qual foi a profissão que o meu irmão escolheu? Foi ser carteiro. Você só consegue tomar decisões com base no conhecimento que possui. No momento que a decisão é tomada, ela foi tomada com base em todo esse conhecimento que você adquiriu até aquele momento. E se eu voltar 20 anos no tempo, nenhuma criança na face da Terra diria que deseja se tornar um youtuber ou um influencer. Essas coisas não existiam. Quando você entende isso, fica até mais fácil de se perdoar por tomar péssimas decisões no passado. Você tomou aquela decisão com base no conhecimento que tinha. Se você soubesse que aquele relacionamento era ruim, se você soubesse que aquela sociedade ou projeto não daria certo, ou aquela profissão não era certa para você, você provavelmente não teria feito isso ou teria feito uma coisa diferente. Como Steve Jobs falou no seu discurso em 2005 em uma universidade, você não pode ligar os pontos olhando para frente. Você só pode ligá-los olhando para trás. O óbvio só se torna óbvio depois que aconteceu. Aprender a tomar boas decisões exige que você seja capaz de se perdoar das decisões ruins que tomou no passado. Porque eu posso dizer por experiência própria que você só aprende de verdade quando você se coloca no lugar daquele que tomou aquela decisão. Ui, Alan, mas não fui eu que tomei? Não, não foi. Na verdade, foi uma versão sua daquele momento que tomou. Uma versão com uma visão e um conhecimento limitado em um contexto emocional específico daquela situação. Compreender isso nos torna mais humildes e nos permite aprender melhor com as lições, já que as lições que não são aprendidas, elas tendem a se repetir. Se não aprendemos com os nossos erros, estaremos fadados a cometê-los novamente. Eu sei bem isso, porque eu já tomei muitas decisões ruins. E enquanto eu não me perdoei, eu continuei cometendo os mesmos erros, algumas vezes, apenas de diferentes formas. Mas, ainda assim, cometendo os mesmos erros. Era como se o universo estivesse tentando me dizer algo. E eu sei que se perdoar por um erro que você já cometeu várias e várias vezes é muito difícil. Você se sente um imbecil, um perdedor, um fracassado por continuar errando na mesma coisa. Só que achamos que nos punindo vamos aprender. Mas por que continuamos errando mesmo nos punindo pelos erros que cometemos? A consequência já não é a punição suficiente? Você não precisa se punir. A dor vai vir. E a dor por si só já instiga a reflexão.
E pode parecer contraintuitivo, mas não é através da punição que a gente aprende, essa punição imposta que a gente faz na nossa própria cabeça. E sim, aceitar que aquela versão de nós tomou decisões baseadas no cenário e no conhecimento disponível naquele momento. É isso que realmente nos permite evoluir, porque conseguimos avaliar a decisão de fora, com a visão de fora. Já percebeu que quando nos deparamos com uma situação de aconselhar um amigo ou familiar, muitas vezes nos parece óbvio. É óbvio qual seria o caminho certo a seguir. E quando percebemos alguém repetindo os mesmos erros, a gente até se pergunta como é que essa pessoa não enxerga o problema dessas ações? Como é que ela não consegue entender que ela está caindo de novo na mesma armadilha? Ela está presa num looping, fazendo e cometendo os mesmos erros de novo e de novo. A gente tem essa percepção porque a gente está olhando do lado de fora. Nós somos capazes de analisar a situação de maneira racional porque a gente não está envolvido emocionalmente com as decisões que aquela pessoa está tomando. No entanto, quando a gente se depara com os próprios erros, a gente tende a nos sentir mal, a nos culpar por ter cometido esses erros. E essas emoções negativas nos impedem de enxergar de forma clara os aprendizados que esses erros podem nos trazer. E quando nos perdoamos e olhamos para um erro com uma versão anterior nossa, conseguimos olhar com a visão de fora, como se estivéssemos aconselhando o melhor amigo. E por que não se tratar como um melhor amigo? Não tenha medo de errar. Errar te leva mais próximo do seu objetivo, desde que você erre de formas novas e aprenda com os erros que já cometeu. Em uma das palestras que eu dei sobre marketing digital, me perguntaram como eu consegui, em tão pouco tempo, ter tanto resultado. E a minha resposta foi que eu estou disposto a errar de forma mais rápida, barata que as outras pessoas que eu conheço. Eu poderia te dar várias regras e perguntas que eu procuro usar pessoalmente para tomar melhores decisões. Como, se não é um claro sim, então é um claro não. O que essa pessoa quer de verdade de mim? Porque toda oportunidade oferecida normalmente beneficia mais quem ofereceu. 3. Como isso vai me afetar no longo prazo? Como o efeito composto irá atuar em cima dessa decisão que eu vou tomar? 4. Quem são as pessoas ideais para eu pedir um conselho sobre esse assunto? Eu realmente escuto o conselho de pelo menos 3 pessoas. Raramente escuto de apenas uma. Porque quando eu escuto 3 pessoas que eu considero que têm propriedade para me responder sobre aquele determinado assunto, eu consigo conectar diferentes ideias, diferentes respostas e chegar em uma conclusão própria minha, que normalmente é mais assertiva. A quinta pergunta que eu, às vezes me faço para poder chegar a uma decisão melhor é: essa opção está alinhada com os meus objetivos? Eu defini claramente meus objetivos antes de tomar uma decisão? A 6 é: essa decisão está alinhada com os meus valores e princípios? E essa você só vai conseguir responder se você conhecer os seus valores e princípios. A 7. Estou sendo honesto sobre as minhas limitações e habilidades ao tomar essa decisão? Muitas vezes nós não temos capacidade técnica ou até mesmo emocional para tomar uma decisão naquele momento. A gente precisa ser honesto com nós mesmo sobre isso. 8. Eu estou tomando uma decisão consciente e deliberada ou estou agindo por impulso ou pressão externa? E todas essas perguntas que eu listei aqui e te falei, algumas que eu costumo fazer com mais frequência, outras que eu uso mais para decisões um pouco mais importantes, elas são muito úteis. Mas por mais que sejam perguntas valiosas, não importa as lições que eu ou qualquer outra pessoa tem de te passar. Nenhuma lição vai ser tão valiosa quanto as lições que a sua própria vida tem para te oferecer. Se você quer aprender a como tomar as melhores decisões, você vai precisar começar a aprender com aquelas que você já tomou até aqui. Lembre-se dessas 3 lições principais que eu tentei passar nesse episódio. A primeira é que o ego é o principal responsável por tomarmos más decisões. A segunda é que, algumas vezes, apenas evitar uma decisão ruim já é o suficiente para nos possibilitar obter um sucesso. E a terceira é que
você só vai conseguir começar a aprender com seus erros depois de conseguir, em primeiro lugar, a se perdoar por ter cometido eles. E com isso, conseguir ter uma visão de fora e olhar para a consequência e as decisões erradas que você tomou como um melhor amigo que pudesse te aconselhar, que pudesse avaliar aquela situação e com ela aprender. Até porque a vida é uma escola e nós somos testados o tempo todo. E a única forma de irmos para a próxima série, para a próxima fase, é aprendendo com os fracassos que já tivemos até aqui. Essas são as 3 lições desse episódio que vai ficando por aqui. E se você gostou e quer terminar esse episódio tomando uma ótima decisão, então se inscreva para saber quando eu lançar novos episódios. E principalmente compartilhe. Compartilhe esse conhecimento que pode impactar positivamente a vida de outras pessoas. Se o impacto desse conteúdo em outra pessoa veio por meio da sua indicação, pode ter certeza que você será tão responsável quanto eu pela transformação que esse conteúdo pode gerar. E por isso, se você quer me agradecer de alguma forma pelo meu trabalho que eu faço aqui, a única coisa que eu te peço é que compartilhe. Uma vida lendária é uma vida de legado. E eu quero que você faça parte desse legado também. Deixando uma marca. Uma marca mesmo que pequena, mas uma marca que diz que nós estivemos aqui e fizemos a nossa parte deixando o mundo um pouquinho melhor do que quando nós chegamos. Até o próximo episódio.